Fala, minha turma! A gente sempre fala aqui sobre o mercado financeiro, sobre o meu objetivo de alcançar a liberdade financeira. Mas nesse vídeo eu quero ir um pouco mais fundo. Eu quero abrir para vocês um pouco da minha história, de como tudo começou. E eu acho que você pode se identificar com essa história também. Até porque é a história de um brasileiro comum. E quem sabe a gente não aprende coisas uns com os outros. E assim a gente tira o pé da lama juntos. Então, começando do começo, eu nasci em maio de 1995, na cidade de São Gonçalo, município vizinho ao Rio de Janeiro. E hoje, 27 de junho de 2024, eu tenho 29 anos. Nasci em uma família humilde, daquelas bem grandes, cheia de tio, primo, sobrinho, cachorro, gato, calopsita. Viu? Uma família bem comum no Brasil, daquelas que tá todo mundo lascado buscando um lugar ao sol. Mas lá por 2009, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a me interessar por música. Comecei a tocar na igreja que eu frequentava e nesse mesmo momento eu descobri o que eu queria fazer da vida. Minha mãe até chegou a me colocar numa aula de bateria, que ela pagava R$ 40 por mês, mas depois de 2 meses ela não conseguiu mais pagar. Inclusive, abro um parênteses para agradecer ao meu professor, o Wendel, que disse para eu continuar indo às aulas mesmo que de graça. Muita gratidão mesmo. Mas aí veio a primeira questão. Viver de música no Brasil, Gabriel, você tá maluco? Eu fui o primeiro músico da família. Meu irmão até chegou a cantar, tocar guitarra, tocar baixo em bandas com amigos. Mas eu fui o primeiro a vislumbrar isso como profissão. Até porque eu fui virando amigo do meu professor, o Wendel, e fui passando a conhecer mais sobre a profissão. Então já começou um problema, porque meus pais, com toda a razão deles, se preocupavam com essa questão do dinheiro, de como que eu ia fazer para sobreviver. Eles não tinham vivência nenhuma com isso. E eu cheguei a trabalhar com meu pai, com a minha mãe Drasta, que é uma mãe para mim, lá no comércio deles. Trabalhei com meus tios também, mas o que eu queria mesmo era ser músico. Ah, mas vale frisar que eu não ganhava muito não tinha moleza. Eu ganhava exatamente a proporção de um salário mínimo. Meu pai começou me pagando R$ 10 por sábado trabalhado, mas depois ele aumentou para R$ 20, porque se você multiplicasse 20 por 24, que era o número de dias trabalhados no mês, daria R$ 480, que era mais ou menos em torno ali do que era o salário mínimo na época. E eu trabalhava também nas minhas férias escolares, que era para levantar um dinheirinho a mais. E engraçado que, pensando aqui, eu nunca fui um adolescente gastador, não. Muito pelo contrário. Todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando, eu guardava para comprar equipamentos. Porque nesse momento, meu pai tinha comprado uma bateria bem velhinha para mim. E eu tive que ir melhorando ela aos poucos. Talvez essa seja a lição que meu pai queria me dar, do dinheiro suado. E minha mãe, por outro lado, sempre foi certinha com o dinheiro dela, com as anotações. E até hoje ela tem uma agenda que ela anota tudo que ela gasta e tudo que ela ganha. E eu faço igualzinho a ela até hoje. Então, com meu pai, eu aprendi ali aquela vida do profissional autônomo. E com a minha mãe, que era CLT, eu aprendi a administrar bem o dinheiro que eu ganhava. Aí o tempo foi passando e em 2015 eu saí da casa da minha mãe. Já estava trabalhando com música, já tinha terminado os estudos. E em 2016 eu me mudei para a cidade do Rio de Janeiro para ficar mais perto dos trabalhos que eu fazia. E nisso o custo de vida também aumentou um pouco. A gente melhora um pouco a qualidade de vida por ficar mais perto do trabalho, mas por outro lado, o custo de vida também aumenta. Mas ainda assim, eu sempre fui organizado com o meu dinheiro. Sempre gostei de ter um dinheirinho ali guardado para as minhas emergências. Porque a gente, como autônomo, sabe que não pode contar com o dia de amanhã. Tem meses que a gente vai trabalhar e ganhar mais, mas também tem meses que a gente vai ganhar menos. Só que chegou 2020 e dia 15 de fevereiro eu comprei um carro. Só que o meu erro foi aqui. Eu nunca gostei de comprar coisas parceladas. Então eu juntei o dinheiro e comprei à vista o Cliozinho que eu tenho até hoje. Inclusive eu tô vendendo. Se alguém quiser comprar, só que eu usei toda a reserva que eu tinha para comprar o carro, porque eu olhei na minha agenda e vi que eu tinha muito trabalho pela frente, então eu achei que nada fosse dar errado. Mas no dia 15 de março, exatamente um mês depois, eu fiz o meu último show, fiz o meu último trabalho antes da pandemia. Galera, pensem num caos, porque nesse momento eu estava vivendo com o auxílio emergencial do governo de R$ 600, tive que renegociar aluguel, meu pai me ajudou pagando umas 2 ou 3 faturas do meu telefone para eu não ficar incomunicável. A minha esposa, que naquele momento ainda era minha namorada e ainda estava morando com os pais, deixou o vale alimentação comigo para eu poder fazer mercado. Um amigo meu, músico, que também estava passando pela mesma situação, arrumou uma cesta básica para mim. Então eu tive uma rede de apoio que pôde me ajudar. E eu imagino que tenham pessoas aqui que tenham passado por perrengues parecidos, ou até piores. Imagina quem não tinha ninguém a quem recorrer. Isso tudo me fez refletir na vida, no futuro, em como eu ia fazer quando eu tivesse mais velho. Eu sou baterista, percussionista, carrego peso pra caramba,
caramba. E hoje, com quase 30 anos, eu começo a sentir algumas dores que eu não sentia quando eu tinha 20 anos. Agora imagina quando eu tiver 50, 60 anos, como é que vai ser? Eu quero ter filhos, quero ter netos, quero mudar a realidade da minha família. Eu não quero que as gerações futuras sofram com os mesmos problemas que a minha geração e que as gerações passadas sofreram. Então, pensando nisso, o que eu poderia fazer para mudar o rumo da minha história? Foi então que em 2020, 2021 mais ou menos, no meio da pandemia, eu comecei a assistir vídeos de canais que falavam sobre educação financeira, igual você está fazendo assistindo o vídeo aqui do canal. Eu assistia muitos vídeos do Favelado Investidor e do Primo Rico, que apesar de hoje eu discordar de muitas coisas do Primo Rico, eu não posso negar da importância dele para o meu aprendizado naquele momento. Ali eu comecei a ver eles comprando ações, fundos imobiliários, falando de independência financeira. Aí eu pensei, pô, isso é legal. Eu continuo trabalhando com o que eu amo fazer e separo um dinheiro para eu poder investir. Já que eu sempre gostei de guardar um dinheirinho, isso não ia ser um problema. Mas era pandemia, pessoal, e eu não tinha um puto no bolso. Isso foi gerando muita ansiedade em mim, porque eu também queria investir. Eu vi aquilo como uma grande oportunidade, eu entendi a filosofia por trás daquilo, vi a bolsa derretendo, eles aportando, inclusive tá me lembrando até os dias atuais que a bolsa tá em baixa e eu não podia fazer nada, não tava trabalhando, me vi de mãos atadas. Então, como aquela ansiedade de não poder fazer nada tava me fazendo um mal danado, eu parei de assistir e deixei pra lá. E quando foi em 2022 eu conheci as opções binárias, que galera, na boa, se você não sabe o que é, nem procure saber. É igual ao pior jogo do tigrinho. Aí lá na corretora dessa desgraça eu comecei a fazer operações com dinheiro fake, que eles dão pra você poder experimentar. Mas graças a Deus eu nunca coloquei um centavo do meu bolso naquela merda. Mas vi alguns casos graves acontecendo, como pessoas perdendo muito dinheiro, se endividando até os dentes, igualzinho essas casas de apostas que hoje em dia estão tudo hypadas. Vi que aquilo não era pra mim, que eu não tinha nenhum estômago pra correr aquele risco com meu dinheiro suado. Galera, eu cheguei a estudar mesmo sobre isso, não é uma opinião de alguém que só ouviu falar, eu cheguei a estudar mesmo essa parada. Só que aí eu lembrei, pô, teve aquele negócio da bolsa de valores que eu estudei, que eu achei legal, que eu achei real, que eu entendi que aquilo era investimento de verdade. Eu entendi que era investir em empresas, que era algo pro longo prazo. Não era uma especulação tendo o risco de eu colocar todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro em jogo. Então eu recomecei a assistir vídeos de canais de finanças e um canal que me estimulou muito foi o canal do Bruno AM, que naquele momento e até hoje ele continua fazendo uma série de vídeos com a filha dele, que tem uma idade bem próxima da minha e o valor do aporte dela era bem próximo ao meu também. Isso me estimulou demais a começar a investir. Então ali eu comecei a estudar um pouco mais a fundo e no dia 20 de outubro de 2022, eu lembro como se fosse ontem, eu abri a conta na corretora, que na época ainda era no Invest. E no dia seguinte, no dia 21, eu fiz a minha primeira transferência e o meu primeiro aporte. E de lá pra cá não tem um mês sequer que eu não tenha aportado. Isso já vão fazer 2 anos agora em outubro. Passa rapidinho. E pessoal, eu tô longe de ter aprendido tudo. Inclusive, cada dia que passa eu vejo que eu ainda não sei de nada. E eu friso isso aqui várias vezes, eu repito muitas vezes isso aqui, que eu não sou nenhum especialista, eu sou só um investidor comum que tá aqui compartilhando a trajetória com vocês. E investir é um trabalho, um estudo para a vida inteira. Igual nos Estados Unidos, que tem o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo e tem 93 anos. Ou aqui no Brasil, que tem o Luiz Barsi, que tem 85 anos. E o que os dois têm em comum? Os dois têm um cabelo bem branquinho. Você pode ver que o meu aqui, ó, tá bem pretinho ainda. Então eu tenho muito que aprender ainda. E eu venho postando vídeos aqui no YouTube toda semana, compartilhando com vocês essa minha jornada. E se vocês gostaram desse vídeo, chegaram até aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Barreto e esse é o canal Músculo na Bolsa. Considerem se inscrever no canal, cliquem no like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para quem sabe assim a gente não possa mudar a vida dessas pessoas e que essas pessoas mudem a vida de suas famílias, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!